Segredos para uma vida cheia do Espírito. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Existem alguns segredos na palavra de Deus que nos capacitam a ter uma vida cheia, plena do Espírito Santo. Amém? Não é só receber o batismo com o Espírito Santo, sentir a presença de Deus, orar em línguas, chorar. Isso é apenas o começo. Deus tem mais para nós. E essa vida está à disposição daqueles que têm sede, daqueles que têm fome, daqueles que querem mais a presença de Deus. Amém? Está à disposição de todos que querem. Se a gente não se encher do Espírito Santo, a gente fica vazio. E esse vazio é preenchido por outras coisas. Pelas vontades da carne, pela nossa natureza pecaminosa, que vai atraindo tudo aquilo que é ruim. A nossa natureza pecaminosa, ela atrai. É que nem uma carne fora da geladeira, ela começa a estragar e a dar cheiro ruim. Aquele cheiro ruim atrai o quê? Mosquitos, moscas, varejeira, não é? Assim também, a pessoa que não tem uma vida cheia do Espírito Santo, ela começa a feder espiritualmente. E ela começa a atrair aquilo que é ruim. Então é necessário ter uma vida cheia do Espírito Santo para a gente vencer. Amém? Paulo fala algo precioso aqui aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Oremos. Você pode assentar. Enquanto você assenta, vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de louvar o Teu nome. Obrigado por esse privilégio, Pai. Mas obrigado também agora por poder ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra fale ao nosso coração, nos ministrando, nos ensinando, nos edificando, nos corrigindo também, Senhor, para o nosso crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz um conselho prático à igreja de Éfeso, né? Aos irmãos de Éfeso, aos efésios. Aqui eles já eram os efésios crentes. Naquela região havia muita idolatria, né? Havia a Diana dos Efésios. Era um povo muito rico. Haviam condições econômicas e financeiras demais. Era um povo muito culto. Era uma cidade turística. Vinha gente de todos os cantos do mundo passear e conhecer aquela região. E havia uma estátua muito grande da Diana, que era a deusa deles. E Paulo enfrentou muita luta espiritual lá naquele lugar. No entanto, capítulo 6, ele ensina sobre a armadura de Deus, né? Mas ele levantou um grande trabalho naquela cidade. Enfrentou aquela barreira, né, espiritual ali. Conseguiu vencer. Foi perseguido, torturado, pedrejado, sofreu lá. Mas ele, pela graça de Deus, conseguiu vencer lá e converteu um povo lá. E ele começa a ensinar. Às vezes a gente se apega só no versículo 18, né? Mas enchei-vos o Espírito Santo, a parte finalzinha dele. Mas ele dá conselhos antes e conselhos depois. Os conselhos depois, desde o versículo 22, não é o que eu quero falar hoje. Eu quero falar os versículos anteriores. Capítulo 5, versículo 1 em diante. De Efésios. 5, do versículo 1
em diante. Olha o que Paulo diz. Sede, pois, o quê? De quem? De Deus, como filhos amados. Amém? Paulo, ele, tá dando um conselho. Sejam imitadores de Deus. Ser imitador de Deus, como filhos amados. Todo mundo aqui é filho e filha. Talvez a grande maioria já não tenha mais seus pais. Quem tem ainda, levanta a mão para o céu e agradece, por tê-los. Mas quem não tem, fica só a lembrança, Mas a gente fala aos nossos filhos, é parecido com o pai, Alguns dizem é parecido com o vô, O vô materno do Benjamin, o pai da bispa, estava lá em casa hoje, E o pessoal dizendo que ele ia ter as pernas meio tortinhas que nem do avô. Já começa a achar coisa para achar igual os vô, E os parentes, mas é rico que nem o vô, caminha que nem o vô, não sei o que, come que nem o vô, que nem o pai, Mas só para encher a bola do vô, O vô fica todo orgulhoso porque tem um neto parecido, Assim é o pai fica orgulhoso quando, o filho quer imitar o pai em suas atitudes honrosas, em suas atitudes benéficas, não é? Assim é Deus. Deus se alegra quando nós, como filhos, imitemos a Ele. Mas qual é a nossa atitude de imitar a Deus? Qual é a atitude que a gente pode imitar a Deus? Versículo 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ou seja, Paulo está dizendo, andai em amor. Andai em amor. A nossa essência, o nosso DNA tem que exalar amor. Não é? Ou seja, é não ser ríspido, é não ser estúpido com o pai, com a mãe, com o avô que é mais velho. Não é? Não ser estúpido com o amigo, com a amiga. Não ser estúpido no nosso trato cotidiano. Não é? Andar em amor. A gente é estúpido, é ríspido uns com os outros muitas vezes. Somos ríspidos no trânsito. Por alguém que freou bruscamente, que cortou nossa frente. Alguém que está imitando Deus. Né? Ele vai andar em amor. Como Cristo nos amou. Como é que foi o amor de Cristo por nós? Foi um amor sacrificial. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele se sacrificou. Queridos, quem anda como Deus vai fazer coisas que não precisa, mas por amor a Deus e a Cristo a gente faz. Tá entendendo? Perdoar, ser paciente, suportar, ajudar. É por amor. Não preciso, mas porque eu estou cheio do amor de Deus, eu decido me sacrificar. Eu decido renunciar. Eu decido abrir mão do meu tempo. Eu decido abrir mão, quem sabe, de um lazer em prol de alguém, de fazer o bem. Tá me entendendo? Como Cristo que se entregou a si mesmo por nós. Ele não precisava fazer, mas ele fez. Como oferta e sacrifício a Deus. E ele começa a explicar, versículo 3. Mas a prostituição, quem antes se prostituía, não deve mais se prostituir. E toda espécie de impureza ou cobiça não deve mais fazer parte da nossa vida. Né? Sem quem era impuro antes, não podia ver uma mulher, não podia ver um homem. Ai meu Deus! Né? Ou a cobiça, pessoas cobiçosas, que ficavam invejando o carro do outro, a moto do outro, a roupa do outro, a casa do outro, o cabelo do outro, não sei o que do outro.
A cobiça não pode fazer parte de alguém que está andando como Deus. Nem ainda se nomeie entre vós, né? Nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza e nem conversa tola, nem chocarrices que não convém. Na tradução de hoje, o telão não está funcionando hoje. Na linguagem de hoje, alguém tem linguagem de hoje aí? A Bíblia na linguagem de hoje? Não? Eu estava meditando antes. Na linguagem de hoje, né? A tradução da linguagem de hoje fala, né? Não fale nenhuma palavra suja. Chocarrices quer dizer palavra suja. Uma palavra que não convém ser falada. Às vezes, em tom de brincadeira, a gente acaba falando coisas que não convém. Não é? Às vezes, para agradar os outros, a gente fala coisa que não convém. Quem quer ser imitador de Deus, até a sua linguagem tem que cuidar. Aquilo que sai dos seus lábios tem que cuidar. É? Antes, deve ter ações de graças. Né? Ser uma pessoa agradecida sempre. Não está tudo como você queria, mas não murmura, agradece. Não está tudo como você imaginou, agradece. As coisas não aconteceram como você esperava, agradece. Não murmure, não brigue, não reclame. Amém? Versículo 5. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, impuro, avarento, que é idolatria, avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só. Nenhum devasso, impuro, avarento, tem herança no reino de Deus. Que forte isso, né? Ah, queridos, o reino de Deus não é brinquedo, não. O reino de Deus é muito sério, é muito precioso. E quem não cuida, quem não vigia, mas eu sou assim porque meu pai era assim, eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim por causa de fulano. Ei, a sua vida é sua. E você vai dar conta da sua vida a Deus. Você vai prestar conta do que você fez com sua vida. Não importa o que os outros fizeram para você, eles vão dar conta do que eles fizerem. Mas e você? Você tem que cuidar. Não queira perder a herança do reino de Deus. Perca a herança aqui da terra, mas não perca a herança de Deus. Abra mão da herança terrena, para não ficar de mal com ninguém. Mas não abra mão da sua herança no céu. Amém? A gente pode perder aqui na terra, mas lá no céu, queridos, ninguém toma o que é nosso. Ninguém pega o que está guardado pra gente lá. Amém? Então guarda a sua herança em Deus. Diga para quem está perto de você, guarda a sua herança em Deus. Amém? Aleluias. Então eu estou te dando uma introdução do que Paulo está dizendo aqui. E ele vai falando, queridos. Eu poderia falar mais um monte de coisas aqui, que a noite seria pouca para a gente falar, né? E ele vai indo, ele vai aprofundando o assunto, ele vai aprofundando o tema. E ele chega no versículo 18, né? Ele faz uma vírgula e diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Paulo vai falando aqui, dando conselhos práticos, mas ele diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Cuida como você conduz a sua vida, cuida como você dirige a sua vida, cuida como você está levando a sua vida, mas se encha do Espírito Santo. Amém? Mas bispo, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? De que maneira eu posso ser cheio do Espírito Santo? O primeiro segredo para ter uma vida cheia do Espírito Santo é, primeiro segredo,
ter uma vida de constante oração. Não é aquela oração que você faz na hora de almoçar. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Essa oração não enche ninguém do Espírito Santo. É aquela oração que você, todo dia, abre mão, quem sabe, de dormir um pouco mais. Abre mão, quem sabe, de um programa de TV para você orar. Se derramar aos pés do Senhor, como fez aquela mulher. Pegou o vidro de alabastro e derramou aos pés de Jesus. Beijava os pés de Jesus. Chorava aos pés de Jesus. Com o próprio cabelo secava os pés de Jesus. Perfumou os pés de Jesus. E era uma reunião importante de homens. Mas ela não se preocupou. Ela não se preocupou. Alguns ficaram até julgando ela, em seus corações criticando ela. Jesus diz o quê? Nenhum de vocês me deu um ósculo santo. O ósculo santo é um beijo no rosto. Nenhum de vocês me deu água para lavar os pés. Nenhum de vocês perfumou os meus pés. Como era o costume da época, tinha uma bacia sempre com água limpinha para ser derramada de um jarro. Lavar as mãos, o rosto e os pés, porque não tinha asfalto. Era chão batido. Não tinha calçado fechado, eram sandálias. Então, ao entrar na casa, sempre tinha na porta ali bacia, jarro com água e toalha. Se era uma casa de alguém mais de condições, tinha um empregado para fazer isso. Se era uma casa mais humilde, também tinha aquilo, e a própria pessoa fazia isso. Nem uma bacia com água deram para Jesus lavar os pés. Uma região de calor, nem para lavar as mãos e o rosto por causa do suor. E aquela mulher se prostrou, beijava os pés do Senhor. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Tem uma vida de oração. Pode estar todo mundo curtindo Netflix e séries. Tem uma vida de oração. Todo mundo indo para lazeres e coisa. Tem uma vida de oração. Todo mundo dorme até mais tarde. Seja o primeiro a acordar mais cedo. Charles Finney foi um grande avivalista do século passado. E ele tinha um princípio na vida dele. Ele não aceitava, a nível pessoal dele, acordar depois que o sol já tinha nascido. Ele levantava 1 hora antes do sol nascer para orar. Os últimos 20 e poucos anos da vida dele, ele tinha essa prática. E sabe o que aconteceu com ele? Onde ele passava, as pessoas iam se convertendo sem ele pregar. Onde ele chegava, as pessoas caíam pelo poder de Deus. Era convidado para pregar em lugares que não era qualquer um que ia. Multidões se rendiam ao evangelho pregado. Mas ele tinha essa prática de oração diária. Quer ter uma vida abundante com Deus? Ninguém precisa saber que você está orando. É você e Deus. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não é pegar um megafone e anunciar: tô orando. Tem gente que pega e tira uma selfie com aquela cara de choro. Tô orando. Ninguém precisa saber que você está orando. Aquele que tem que saber, está vendo. Tá me entendendo? Isso os fariseus faziam naquela época. Se tivesse Facebook e internet, eles iam os primeiros para postar lá que estava em jejum, que estava não sei o quê. Jesus repreendeu os fariseus. Mas então como é que vai saber, Bispo, que eu tenho vida de oração? O resultado da tua vida de oração vai acontecer. Quando você chegar, quando você orar, vai acontecer. Porque é resultado do teu secreto. Então, o primeiro segredo para ter uma vida cheia do Espírito Santo: tenha uma vida de oração. Né? Mas antes de mais nada,
O que é oração? Oração é uma súplica, é uma conversa com Deus, nada de repetições ou relacionamentos distantes, não. Oração trata de intimidade e dependência entre a criatura e o seu Criador. Amém? A necessidade da oração se trata justamente de se relacionar. É impossível criar intimidade sem conhecer a pessoa. E da mesma forma funciona com Deus. Como podemos criar intimidade se não o conhecermos e falarmos com Ele? Não tem como. Deus conhece nossas vidas, mas Ele deseja criar relacionamento. Ele quer ouvir de nós o que queremos falar. Amém? Por isso que Deus criou a oração, para a gente ter relacionamento com Ele. Para a gente se relacionar com Ele. Amém? É que nem o casal. O casal que não conversa se conhece? Não, né? O ápice da relação de um casal não é o sexo. É o relacionamento. É o diálogo, é a conversa, né? Intimidade não é só vida sexual, intimidade é o relacionamento, é conversar, é dialogar, é rir, é chorar juntos, né? E com Deus é diferente. Deus, Ele quer conversar. Ele vinha todo dia lá no Jardim do Éden, na viração do dia. Fazer o quê? Olhar se ele tinha plantado direitinho? Se ele tinha colhido as frutas direitinho? Não! Deus vinha para ter relacionamento com Adão. Amém? Deus descia lá no Éden. Vem cá, Daniel. Está ali o Adão, né? No Jardim do Éden. E Deus chegava. Oi, filho. Tudo bom? Mais ou menos assim, né? E saiu os dois conversando pelo Jardim do Éden. Conversando. E Adão mostrando para Deus toda a obra que Deus havia criado e as coisas, né? E Deus, eu fico imaginando Deus falando para ele. Eu criei pensando em ti. Eu fiz aquilo pensando em ti. Eu criei aquela outra árvore, aquela fruta, aquele animal, aquele bicho lá, pensando em ti. Sabe como é que é lá no céu, Adão? Não, Senhor, me conta. Eu fico imaginando Deus contando para ele como é que era o céu. E ele imaginando, Deus contando e ele imaginando, né? Deve ser lindo demais. Deve ser tremendo demais. Deve ser fabuloso. Anjos voar. Como é que é esse negócio de voar? Assim, que nem um passarinho é, que nem um passarinho. E os dois ali todo dia. Obrigado, Daniel. Obrigado. Todo dia Deus vinha para conversar com ele. Todo dia Deus descia ali no Éden para relacionar com ele. Todo dia, queridos, Deus espera para relacionar comigo e contigo. Todo dia. Você está lá fazendo feijão, fazendo a carne, fazendo pão. Você está lá lavando roupa, você está indo para o seu trabalho, para os seus afazeres. Deus está ali querendo falar contigo. Deus está ali querendo se relacionar contigo. Deus está ali querendo conversar contigo. Te mostrar como é que é o céu, te mostrar como é que é as coisas. Se revelar através da palavra para você, te fazer entender. Ele está querendo te ouvir também. Sabe? Oh Deus, hoje está difícil, hoje foi difícil, Pai. A situação ali, lá em casa está difícil. Meu casamento, lá no meu trabalho, aqui no meu parente lá, assim, eu não sei mais o que fazer. Deus quer ouvir. Ele sabe tudo, mas Ele quer ouvir. Ele conhece tudo, mas Ele quer ouvir. E à medida que tu vai falando com Ele, algo vai acontecendo, sabe? A essência divina começa a entrar dentro de você. À medida que tu vai falando, vai orando, vai falando, vai orando. E vai parando para ouvir Ele também. Não é só falar, que nem um papagaio. Não. No silêncio Deus fala. O silêncio é importante. Porque Ele está querendo falar. E você para ouvir Ele. Diz, meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso, Senhor. Assim, assim, assim. E Ele vai falando, vai ministrando a tua vida.
vai ministrando teu coração. E à medida que tu tem uma vida constante de oração, você vai ficando cheio da presença de Deus. Amém? É como o celular que está conectado na bateria. Ele não pode ficar o tempo todo conectado, né? Quando ele completou a carga, ele vai para o seu uso. Porém, ele precisa voltar a se reconectar. Você se enche de Deus, se conecta e sai para o uso. Para ministrar pessoas, para abençoar pessoas, para alegrar o dia de pessoas, para liberar a palavra de Deus para pessoas, para manifestar o amor de Deus com pessoas. E aí você volta para conectar de novo. A pior coisa é você chegar num celular, precisar dele e ele não está carregado. Ou não ter crédito. Um celular carregado sem crédito também não funciona, não serve. Um crente que se diz crente, mas não tem crédito com Deus, também tá complicado. Porque quando Deus queria usar você está sem crédito. Como é que o Espírito Santo vai poder fluir? Você precisa ter crédito com Ele. Amém? Chega um enfermo ali e você diz, mas eu não tenho autoridade porque eu não estou tendo crédito. O que é não ter crédito? É ter prática de pecado na vida. É ter ainda práticas pecaminosas. Isso rouba o teu crédito com Deus. Deus querer te usar e você não ter autoridade para usar. É que nem aquele rapaz seminarista. Chamaram ele porque ele era seminarista, aconselhava, falava, espontâneo, falante e tal. Ô seminarista! Lá na casa da Dona Maria, lá, desculpa se tem alguma Maria, só um exemplo, não sei quem era o nome da mulher. Lá na casa da Dona Maria, o Chiquinho se endemoniou, tá quebrando tudo. E foi ele, peito estufado lá. Não, eu vou expulsar. Chegou lá para expulsar, quando botou o pé no portão, o demônio deu uma risada lá dentro. Tu! Ele nem botou a cara na janela, na porta, nada. Mal botou o pé no portão. Tu vai me mandar embora? Eu vi o que tu fez ontem. Shhh, cala a boca, demônio. Cala nada, tu não tem autoridade. Shhh. O quê? Eu vi o que tu fez com a tua namorada ontem de noite. Seu seminaristazinho. Ficou todo envergonhado, quis botar a mão no demônio, o demônio deu risada dele. O que tu quer falar? Hoje de manhã tu estava olhando pornografia no celular. Ficou murchinho, envergonhado, todo mundo ouvindo aquilo. Voltou chorando e o demônio deu risada e fazendo uma bagunça ainda. Ele foi e sentou num cordão pertinho da igreja. Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa. Eu sou fraco, sou falho. E aí ele ouviu uma voz doce e suave dizendo, filho, eu te amo igual. A minha palavra diz, se confessardes os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele disse, Senhor, eu sei, está lá em 1 João 1,9. Sim, meu filho. Te arrependa então. Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração. A partir de hoje eu vou ter um relacionamento correto com a minha namorada, quero casar com ela. Não vou mais olhar pornografia. Tal e tal, confessou. E ele sentiu o perdão dos pecados dele. Ele voltou. Ele se levantou e disse, agora vai lá e manda embora esse demônio. Mas Senhor, vai lá e manda embora. Ele se dirigiu, quando ele estava chegando no portão, viu um grito lá dentro. Não! Não! E o demônio começou a gritar, não. E ele entrou confiante. E lá do portão mesmo ele estendeu a mão, sai dele agora em nome de Jesus, eu te repreendo. E o demônio saiu na mesma hora. Por quê? Porque é espiritual, nosso pecado é espiritual. O demônio enxerga. Você pode ter uma roupa de crente, uma cara de crente, cabelo de crente, tudo de crente.
Mas se espiritualmente você não tem vida de oração, de relacionamento com Deus, o diabo sabe. E ele te derruba. Mas na mesma hora que você confessa e se arrepende, você é perdoado e é restituído à comunhão com Deus. Amém? Por isso é importante você ter vida de oração. Quem tem vida de oração diária, não que não vai pecar, mas na hora que peca se arrepende na hora. E corre para a presença de Deus. Para consertar e não fazer e manter e ter uma vida repetitiva de pecados. Porque ele corre à presença de Deus. Tá me entendendo? Porque um pecadinho vai fazendo a unção sair da tua vida. Quanto mais oração, mais unção. Quanto mais prática da palavra de Deus, mais a unção aumenta. Quanto menos prática, menos unção. É a unção que faz a diferença na nossa vida. Amém? O segundo segredo para uma vida cheia do Espírito Santo é estar em contato com a palavra de Deus. Se na oração nós temos o caminho para falar com Deus, é na leitura da palavra de Deus que encontramos um meio de conhecermos ao Senhor, em sua forma revelada. E lá nas Escrituras, em 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. 2 Timóteo 2,15, um pouquinho mais à frente você vai encontrar em Timóteo. 2 Timóteo 2,15. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, quer conhecer a Deus? Leia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai revelar, vai mostrar o coração de Deus para você. É através da palavra de Deus que a gente vai conhecer o caráter de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, né? Quem é Deus, o que Ele quer de nós, e aqui na palavra dele. Então quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Vida de oração e vida de meditação na palavra dele. Medite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando bem manuseada, serve como instrumento contra os ataques do inimigo, nos ajudando a discernir entre o bem e o mal que constantemente aparece nas nossas vidas. Em Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus ela é como uma espada de 2 fios, corta lá, mas corta aqui. E ela tem a capacidade para fazer discernir o espírito da alma. É uma linha bem fininha entre alma e espírito. Mas a palavra de Deus faz essa divisão. A palavra de Deus consegue discernir. Às vezes as pessoas pensam que é do espírito, mas é da alma. E muitas das vezes é só alma, tem nada do espírito. Aquela vontade louca, eu senti. Mas é uma coisa da alma, da vontade, das emoções. Quando é do espírito, a gente tem perseverança. Quando é da alma, foi só de alma, dura só no momento. Qualquer coisinha tira do foco do propósito. Já faz parar, desistir. Quando vem do espírito, não. A gente tem uma força que é espiritual e nos faz prosseguir naquilo. A alma é coisa de momento. Que a gente brinca, né? Vontade dá e passa. O que é da alma, dá e passa. Por isso a palavra de Deus, ela nos faz discernir. Mas isso que eu estou sentindo é da alma e do espírito. Ela nos dá capacidade para discernir.
né? E a palavra deve ser absorvida pelo coração e ser colocada em prática. A palavra só vai surtir efeito se você praticá-la e exercitá-la no seu coração e em seus atos. Lembre-se, as pessoas observam seus atos em meio às adversidades da vida. Então seja um exemplo para não escandalizar a palavra de Deus e nem o nome de Deus. Amém?